Muito bem. Então, Antes de mais nada, eu queria saber o objetivo da sua vinda. muito bem. O objetivo da minha vinda é Você que... vai ter que falar mais alto, porque tá bom. aqui o artista está com deficiência auditiva também. É razoável, é razoável, né? Eu estou fazendo um programa e nesse programa eu convido pessoas que trabalham com a construção, arquitetos, engenheiros, pedreiros, servente de pedreiro, porque Ótimo, a gente precisa valorizar, né, essas profissões. Cada profissional tem sua valorização, né? E também por conta de que Goiânia completou 90 anos ano passado. Então, eu quero chamar convidados que a gente possa falar sobre a nossa cidade, né? Contar um pouquinho sobre a história dela, como que foi a história desses profissionais, juntamente com a nossa cidade, né? E eu te chamei porque eu preciso, né? Aproveitar a sua experiência, saber um pouquinho, né, da sua vivência, né? Todas as vivências têm a sua importância, né? Teve sua importância e, e é uma coisa simples, uma conversa simples. Acho que primeiramente a gente pode conversar de como que você veio para a cidade, né? E, e como que você se interessou para a área de construção, da arquitetura, né? Bom, Poderíamos falar sobre isso primeiro. eu não sou propriamente da área de construção. Eu fiz um curso técnico nas benditas escolas técnicas federais. Eu fiz um curso técnico muitíssimo mal feito por circunstâncias políticas nacionais, imagina. Circunstâncias políticas nacionais me inibiram, em grande parte, o aproveitamento mais efetivo do ensinamento que eu poderia receber na escola. Mas a movimentação política nacional chegou a afetar a vida escolar na minha escola. Que ano que a gente está falando, mais ou menos? Pode dizer, pode perguntar, pode interromper. Que ano foi Então, isso, meu mais ou curso foi menos? muito mal feito. Como eu, para fazer esse curso, eu me afastei de casa, estava há 5 anos longe de casa, aí estava distante, solteiro, sozinho, 16 anos, mas com uma restrição seríssima e abençoada, que era a falta de dinheiro. Não tinha dinheiro para coisa nenhuma. Mas eu aproveitei, porque tinha comida e dormida de graça, e, sob as asas do governo federal, eu fui fazer o curso de preparação de oficiais da reserva, no quartel, em São Luís. Foram mais de 2 anos. Resultado, eu fiquei fora da minha família 6 anos. Saí com 15, voltei com 21. E minha família, nesse ínterim, já tinha mudado para Manaus. Saí de Belém para Manaus. Eu viajei de São Luís para Manaus porque eu tinha uma noiva, não era aí, uma noiva em Belém, não era noiva, era namorada, mas era namorada que vinha dos 15 anos. Dos 15, eu tinha 15 anos quando namoramos e eu prometi casar com ela quando aí há uns 8 anos. Já estava 22, 23, eu tenho que cumprir. Mas meu pai me exigiu que passasse ao menos 3 meses com a família, uma vez que eu tinha passado vários anos fora. Eu fui para Manaus, fiquei lá 3 meses, mas Manaus era uma cidade muito... A gente está liberto, tá? Tá liberto. Uma cidade muito atraente, em termos de moça bonita. E os meus 3 meses que eu ia passar lá em casa duraram 1 ano e meio. Mas a noiva estava esperando lá em Belém. Então eu voltei para Belém, mas lá em Manaus, eu cheguei sem dinheiro,
Mas meu pai tinha equilibrado um pouco as contas e na primeira semana ele me deu uma nota de R$ 50, eu fiquei morto de vergonha. Porque eu já estava com 20 e tantos anos, eu não tinha emprego, mas, poxa, eu não podia ficar às custas de meu pai. E arranjei emprego. Por sorte minha, eu fui a uma empresa de governamental resultante de um convênio entre governo federal brasileiro e Estados Unidos. À época, essa empresa tinha sido instituída porque os americanos usaram muito Belém como base, como um estágio para chegar a Natal e de Natal viajar, atravessar o Atlântico na parte mais estreita dessa distância, né? Então, por causa disso, eles resolveram dar uma geral na Amazônia em termos de infecções, de doenças endêmicas. Eu fui trabalhar numa empresa que eu nunca tinha ouvido falar, chamada Serviço Especial de Saúde Pública. Sorte minha, o meu chefe era um engenheiro extremamente competente, extremamente dedicado, uma pessoa honrada, honesta e trabalhadora. Então, essa foi minha escola. É claro que eu tinha conhecimento do desenho, mas muito pouca coisa. Não aproveitei especificamente o desenho de arquitetura. Não aproveitei, a não ser no primeiro semestre do primeiro ano. Foi muito pouco, insuficiente. Foi mais a prática mesmo que te formou. É. E eu não tinha trabalho, nem tinha trabalhado, não tinha obtido nenhum retorno com prática, porque eu não tinha prática. Mas trabalhando aí, eu tive a oportunidade de não só trabalhar na prancheta, como trabalhar na obra. Porque o meu chefe ele tinha trabalho acumulado e ele me atribuiu, você trabalha com desenho? Eu trabalho. Ele era maranhense, sorte, ele tinha vindo do Maranhão. E isso permitiu ofereceu a ele a oportunidade de contratar alguém que tinha estudado na escola dele, não foi na escola dele, na terra dele, mas ele não acreditava muito. Mas o pouquíssimo que eu sabia de desenho, eu aproveitei e, resultado, ele ficou encantado. Coitado. E acabei ficando 1 ano e meio lá em Manaus. E se eu não sair mais depressa, eu talvez tivesse ficado lá, morto, porque queriam me matar. Mas essa é outra história. É certo. Vim, casei. No que eu casei, o meu chefe de Manaus tinha sido transferido para Belém. E lá em Belém, assim, uma das causas que me fizeram demorar em Manaus mais tempo é o fato de que ele me prometera contrato dentro da empresa. A empresa era gerida por brasileiros, mas tinha uma supervisão americana e era uma empresa muito rigorosa, muito exata. E eu fiquei orgulhoso de trabalhar naquela empresa. Chamava Serviço Especial de Saúde Pública. A velas aqui. E ele tinha me prometido me colocar no quadro, porque eu era um extranumerário. Sabe? Contratado precariamente. E essa coisa não dependia só dele, de modo que ele demorou demais a me contratar, a obter esse contrato para mim. E eu chegou a um ponto que eu falei, olha, doutor, eu tenho que ir embora, eu preciso ir e eu não vou esperar. Se lá em Belém eu chegando em Belém houver a vaga, eu entro na vaga porque eu quero trabalhar no CESP, chamava CESP.
Quando eu cheguei em Belém, estou no terceiro dia que eu cheguei em Belém, chegou um correspondente para mim, para me apresentar na rua Santo Antônio, fui lá, um emprego estava para mim. Eu fiquei trabalhando no SESP. Um ano depois eu casei, e esse meu chefe, que tinha sido transferido para Belém, esse meu primeiro chefe, me propôs trabalhar em Goiânia, que ele vinha criar aqui o mesmo serviço, mas aqui em Goiânia. Ele ia abrir a repartição aqui. Me convidou para vir. Eu não sei o que foi que ele viu nele. Bem, vim, mas primeiro eu casei. Porque a noiva falou que sozinho eu não ia. Eu que já tinha corrido perigo de vida lá em Manaus. Não queria correr perigo de vida em Belém. Aí casei. Casei, mas não foi com o revólver do pai dela, não. Viemos para cá, pouco depois de casar, eu casei em março. Nós chegamos aqui em maio. E eu comecei a trabalhar logo. E aqui eu trabalhei muito tempo, mas depois fui acometido por problema de saúde, fui posto de lado, com uma licença médica, e trabalhando de lado. Nessa ocasião, esse problema de saúde não impediu que eu trabalhasse por fora. Claro. E eu trabalhei, tive a sorte de, nessa ocasião, estar chegando... Tinha acabado de chegar em Goiânia um grupo de arquitetos goianos que tinham feito curso fora. Um em Belo Horizonte, outro em São Paulo, outro no Rio e no Paraná. Arquitetos novos, jovens, cheios de fardor, de energia, querer mostrar serviço. Isso foi em que ano, mais ou menos? Quando você veio para cá? Em 58, 59. Quando eu vim para cá foi em 55. 55. Logo depois de casado. Mas eu me afastei do SESP por motivo de doença. Eu acho que foi em 58, 60, não me lembro, eu não tenho boa memória para essas datas. O que é certo é que eu pude trabalhar em alguns escritórios desse grupo que não era um grupo, trabalhavam individualmente, de arquitetos jovens de Goiânia. Legal. Aqui havia Eurico Godoy, que foi considerado um dos precursores, mas eu fui trabalhar com Helder Rocha Lima, com Silas Rodrigo Varizo, com Ariel Veiga Costa Campos, Armando Scartesini, de um paulista que veio para cá, também era Armando Norman, filho de um galês, imagina, galês, um arquiteto, e tinha mais outros que depois eu me lembro. Eu trabalhei gradualmente, trabalhei hora num, hora no outro, e depois fiquei, durante uns 4 ou 5 anos, trabalhei com Helder Rocha Lima, em Goiás, não? Ele foi um dos criadores da escola aqui. Da PUC? Da Católica, você falou? Você fala? Ele tinha um escritório de arquitetura. Ele exercia a função, a profissão, naquele prédio que fica na esquina da 2 com a Goiás, na época chamava Edifício Vila Boa, não? Aquele prédio foi construído por um banco que já sumiu, o Banco Hipotecário Lar Brasileiro, que foi responsável por aquele conjunto de residências que havia inicialmente na Praça do Cruzeiro, que naquela época ficava um pouquinho mais distante do que Cuiabá, de tão distante que era naquela época. Hoje está a um passo, né? Mas antigamente era, assim como na construção do Shopping Flamboyant, isso não vai para frente. Meio distante, né? Não vai para frente. Vai construir um prédio desses
aqui nesse cerradão, canela de ema, essas coisas todas, tiqui. Não, vai para frente. Foi para frente. Goiânia cresceu. Porque uma das coisas que mais me encantaram em Goiânia, além daquele jeito misturado de cidade interiorana com capital, com metrópole, tinha ao mesmo tempo. Mas a metrópole, na verdade, consistia num triângulo que era Rua 4, Araguaia, Praça Cívica, Tocantins. Aqui era o grosso do comércio. Ali era o grosso do comércio. E aos poucos foi se expandindo, a ponto de chegamos a um ponto em que a base do triângulo desceu lá para Paranaíba. E aí ficou Araguaia, Paranaíba, Tocantins, Praça Cívica. Na ocasião em que nós chegamos aqui, minha mulher estava fazendo o último ano de farmácia e havia uma escola de farmácia aqui. Essa foi uma das razões pelas quais eu aceitei vir para cá, porque tinha escola de farmácia. Mas eu não contava com a relativa distância que havia entre o centro, que era civilizado, e a escola de farmácia que ficava lá nos confins. Eu não sabia nem se o pessoal que frequentava andava vestido ou não, porque tão distante era. E tinha que vencer uma característica essencial, típica de Goiânia, que era a poeira vermelha. Porque asfalto nessa época havia no Manto, Tocantins, Rua 4 e Araguaia, Praça Cívica. Só asfalto. O resto não tinha, inclusive as intermediárias não tinham, e as que ficavam fora também não tinham. À época, nós fomos morar na Paranaíba e ainda passava boiada, atravessava o Boche da Araguaia, atravessava boiada, e os peões no cavalo. É um faroeste. Era uma mesclagem, né, de capital com cidadezinha. Lá era faronorte. Não era faroeste, era faronorte. E trabalhando nesses escritórios, modéstia, fica aqui, modéstia à parte, eu ganhei cancha. Que cancha? Aprendi a desenhar arquitetura com profissionais jovens, cheios de energia, de disposição, de ardor. E desses arquitetos com quem eu trabalhei o Filó, ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Aguarda esse nome, Filó. Eu não sei porquê, e eu ficava arrepiado quando ele me perguntava, e eu preferia não perguntar, não saber. Filó era um parrudão gordo, fiz no Paraná. Ele era muito amigo do Ariel Costa Campos, da família dos Veiga Jardim, Alencastro Veiga, da família dos Alencastro Veiga. Ele era um lado, uma raiz da coisa. Mas o que acontece é que eles vinham cheios de ardor, cheios de ideias, cheios de vontade de progredir, de se projetar, e projetavam. O Banco do Estado de Goiás, que hoje é Itaú, ali na Bandeirante, foi o projeto do Eurico Godoy e do Helder Rocha Lima. O Helder menos que o Eurico assumiu a coisa e o Helder ajudou. Mas foi um primeiro serviço de que eu me orgulho muito e que eu não sabia fazer. Eu tinha aprendido um pouco em Manaus. Vamos voltar um instantinho. Quando eu estive em Manaus, eu fui trabalhar no CESP e meu chefe me deu um trabalho para fazer que estava acumulado, que ele tinha experimentado vários desenhistas.
E os desenhistas não deram conta. Mas nós não tinha condição de formação de profissionais de engenho, de desenho, de engenharia, de arquitetura. Não tinha na época. Sim. Muito pobre. Todo o norte era muito pobre, como é até hoje, relativamente. Então eu rapidamente recuperei a coisa e naquela época os desenhistas trabalhavam muito à mão, com tinta e com lápis, mas muito à mão. Os letreiros, não havia normógrafo. Você conheceu o normógrafo? Você conheceu o normógrafo? Deus do céu, santa ignorância, meu Deus! Os normógrafos era um aparelhinho muito engenhoso, inventado, não sei, por alemão ou americano, constituía umas réguas com o alfabeto e a numeração, e as réguas variavam de número e de tamanho dos caracteres. Havia uma espécie de mouse, que não tinha nada de eletrônica na época, não. Um mouse que você tinha uma agulhazinha que passeava em cima de cada tipo. E você movia para cá, movia para lá, entende? Compreendeu? Dá mais ou menos para entender? Sim, essas reguinhas, elas tinham letras Umas e réguas de números, plástico, mais ou menos desse tamanho aqui, assim, e cada uma. cada uma tinha uma escala, né? Cada uma escala Diferente. Você colocava... Então ela era um segundo. gabarito para ir escrevendo no papel, né? Mas na época que eu cheguei em Manaus não havia. Então, os letreiros eram feitos à mão e os desenhistas tinham um capricho muito grande, porque os letreiros feitos pelos arquitetos de então tinham a importância que tinha também na época a caligrafia normal, corrente, cursiva, certo? Então tinha floreado, as letras maiúsculas eram maiores, escapavam da pauta, vinham até mais embaixo, e faziam uns arabescos. Era muito mais artístico, né? Exato, muito mais artístico. O objetivo era aparecer bonito. E eu, de pura invencionice, inventei de fazer esses letreiros que eu era bom nessa época, hoje não sou. Em nada. Mas na época eu era muito bom nisso. Mas causou uma sensação na minha repartição lá. O meu chefe ficou encantado, eu pus o serviço em dia. Rapidamente ele não esperava. E comecei a trabalhar folgado, porque lá em Manaus o objetivo do CESP era a construção, o término de uma obra grande inacabada, que era a Estação de Tratamento de Água de Manaus, que ficava distanciado, como a nossa fica lá perto do Jardim Curitiba. Uma coisa mais ou menos assim, só que não era tão grandiosa quanto esta nossa, era mais modesta. Mas havia paredões de concreto, e pela primeira vez eu conheci equipamentos que eu nunca tinha visto na vida. Por exemplo, tinha uma máquina poderosíssima chamada Cement Gun, de metralhadora de cimento. Você preparava a argamassa, colocava num depósito, e uma bomba muito poderosa, através de mangueira, você jateava a forma com a ferragem, e aquela argamassa estava comprimida ali, não havia bolha, não havia nada. Interessante. Cement Gun, americana. E aí, nessa ocasião, eu trabalhei com a Cement Gun, e não era eu que trabalhava, estou dizendo que trabalhava na obra em que se usava o Cement Gun. Trabalhei na instalação do motor diesel para mover o equipamento elétrico da ETA, que era um respeitável motor, e expus minha vida, solteirão, artista. Jovem. Artista, jovem. Havia a água era a água do Rio Negro que se usava. Se fazia a sucção da água do Rio Negro, jogava para
filtros para os tanques da estação de tratamento. Daí ela era bombeada para os filtros de pressão e depois havia uma enorme estação de bombeamento para jogar para a cidade. E essa estação ficava distante da cidade. E o poço de sucção, o poço de onde essas bombas, ficava 11 metros abaixo do solo. E os motores ficavam em cima, motores poderosos, grandes, naquela época nunca tinha visto motores tão pesados. Eu fiquei encantado, né? Empolgado. E havia também que os motores funcionavam lá em cima, tinha um eixo com 11 metros que descia até as bombas para acionar as bombas lá embaixo. Está compreendendo? Havia que colocar mancais intermediários nesse eixo, porque o eixo bambeava, ele arrancava as bombas dos locais, porque ele bambeava, começava a fazer o arco no girar dos motores, então tinha que ter mancais intermediários. Havia que ter, no caso, parece que eram 2 ou 3 mancais. E o poço está lá, o poço de concreto, 11 metros de profundidade. Ninguém queria ir marcar as vigas intermediárias que iam sustentar os mancais. Está compreendendo? Ninguém queria descer lá. O poço tinha que ter 3 vigas, 3 ou 4 vigas que atravessavam o poço, nessas ficava o mancal. Cada eixo era dividido em seções, passava nesse mancal. Ninguém queria ir lá. Ah, não, eu vou. O machão aqui, o artista, eu vou descer escanchado num pedaço de madeira, corda aqui, e eu aqui com trena, com giz, com troço, marcar a porcaria. Que não era nada exato naquela ocasião, nessa fase não tinha nada exato, porque o que eu ia fazer era escavar o encaixe das vigas nos furos que eu marcasse na parede. Entende? Mas que mergulhar no Rio Negro, mergulhei, eu quero saber como é que é a vida desse troço, que o tubo de sucção ia lá na frente. Metros e metros de água acima, eu ia lá, fui lá, quero saber como é. Artista, me exibindo. O resultado é que eu fui trabalhar na estação de tratamento para a qual eu não tinha sido contratado, tinha sido contratado como desenhista. Na verdade, eu tinha sido contratado como pedreiro. Com a função de desenhar no escritório. Mas eu comecei a ficar folgado lá no escritório. E tinha umas moças bonitas lá, e muito simpáticas, muito atraentes e muito acessíveis. Aí o engenheiro que passava o dia inteirinho lá na obra, ele vinha, era um desgraçado, adoidado com serviço. Quando eventualmente ele vinha, eu estava de papo. Artista. E as moças... Eu tenho uma proposta para fazer para você. Você fez seu curso de desenho, não é? Mas você poderia fazer melhor o seu trabalho se você tivesse uma prática de obra. A obra é extremamente elucidativa, instrutiva e vai lhe dar uma cancha formidável. Ou seja, diminui a papiada e vai trabalhar mais. Exatamente. Você trabalha aqui e quando tiver serviço aqui, você trabalha aqui. Não tem serviço aqui, você vai para lá. Vai estudar. Perdi o papo. Tinha que acordar às 6h30, pegar um caminhão que recolhia o pessoal que trabalhava na obra, porque a obra ficava lá na Ponta de Ismael,
mais ou menos para o lado de onde hoje é Ponta Negra, por ali. E ia de caminhão na boleia, porque eu era artista. E lá eu trabalhava o dia inteiro. Vinha almoçar e voltava, de caminhão. De caminhão não, aí era de jipe, porque o chefe ia lá, ele voltava e eu vinha com ele. Mas não ia com ele, eu ia no caminhão e voltava no final do dia no caminhão também. Bem, foi um trabalho pesadíssimo e que eu hoje, principalmente hoje, não faria de novo. Não tinha como. Por consequências Não tinha óbvias, como, né? Mas o que é certo é que eu queria frisar bem para vocês é que eu tive um trabalho extenuante, mesmo para a idade jovem que eu tinha na época, com 22, 23, por aí assim, mas era extenuante. Se tinha serviço, você estava lá. Estava lá dando duro, fazendo força, puxando corda também. Muito legal. E eu tive a enorme, extraordinária bênção de trabalhar com 3 mestres de obras. 3. Na obra, 3 mestres de obras. A obra era grande. Uhum. Olha, eu juro para vocês, me comove ainda hoje. Tudo o que eu perguntava para esses homens toscos, sem instrução, sem formação técnica, formação de obra. Sim. Nunca eu perguntei como se bate um prego que eles não parassem o que estavam fazendo para me ensinar. Isto é uma coisa que me comove hoje ainda, ver aqueles homens tão humildes, tão modestos, de cultura, de tudo, mas na cultura técnica eram bons mestres de obras, bons, e nunca me negaram um ensinamento. Assumi para mim o compromisso. Nunca na minha vida profissional eu vou negar uma ajuda para alguém que honestamente está procurando aprender alguma coisa. E graças a Deus isso eu cumpri. Esse eu tenho um orgulho muito grande. Porque eu nunca encontrei quem me negasse, não, isso aí você vai fazer. Não, nunca. Isso me impôs ser honrado. Porque eu tinha que honrar um compromisso que eu assumi comigo mesmo e que não foi imposto por ninguém. Certo? Bom, aqui trabalhei com o Silas, que foi de todos esses arquitetos, provavelmente o melhor com quem eu trabalhei. Silas já morreu, né? Sabe? Silas, não conheço. Não conheceu? Não. O Silas era um cara com uma aparência extremamente inferior, correspondendo a uma idade muito inferior à real. Bem. Um gozador de primeira, daqueles que você morre de rir quando a coisa é com o outro. Mas quando é com você, é dureza de suportar. Mas foi sempre bom amigo, bom companheiro, não devo nada a ele, nem ele a mim, porque ele sempre me pagou certinho, direitinho, mas eu também não fiz nenhum favor para ele. Mas eu aprendi muito também no escritório dele, muito. Ele trabalhava naquele edifício que fica na Anhanguera com a Tocantins, o edifício Cine Capri. Ali onde hoje é uma igreja evangélica, era um cinema, o Cine Capri. Funcionava ali. E eu trabalhava no 7º andar, ele tinha 2 salas no final do corredor, então emendava as 2 salas praticamente. Gostei muito de trabalhar lá, aprendi muito. Eu penso que você já falou bastante coisa, assim, né, do como você interessou por desenho, né, que vem do seu estudo técnico, e você estreitou por necessidades, né, com um trabalho que fortaleceu, né, esse convívio com desenho técnico. Você participou também de um escritório, né, que tinha um projeto muito importante de levar saneamento. E quando você veio aqui,
né, participou de vários escritórios aqui em Goiânia, né, de arquitetos que vieram de formações, né, de Minas Gerais, né, do Rio, São Paulo, e que isso impactou muito, né, na sua habilidade como desenhista. Você passou por um problema de saúde, né, e que esse problema de saúde te afastou de alguns escritórios, mas você continuou trabalhando por fora, né? E antes dessa gravação, a gente estava conversando nesse impacto que você teve na decisão, né? Tanto minha como arquiteto, tanto de outros arquitetos, tanto tanto da sua filha, né? Provavelmente. Também peço desculpa para ela. Mas eu não influí. Não. Ela optou por ela mesma. Olha só, é o egoísmo. Para os outros eu empurro, né? Mas a minha eu não empurrei, não. Ela foi por conta disso. E eu penso que a gente, para finalizar um pouco, né? A gente pode falar mais dessa influência que você teve aqui em Goiânia, dessas pessoas que você conheceu. É que, tendo chegado aqui em 55, eu me tornei goiano. Não como guariroba, não como jiló, não como pamonha. Não, pamonha eu como, mas não a pamonha feita aqui. Pequi, você come pequi? Também não. Graças a Deus. Graças a meu orgulho. Essa aqui adora pequi. Nem que não tenha espinho. Nada. Nem o cheiro. Nem o cheiro. O cheiro, eu corto o caminho, eu atravesso a rua, porque lá no norte nós temos essa árvore, que aqui no nosso cerrado ela é toda tortuosa. Uhum. Lá na Amazônia, ela é uma árvore de caule reto, grosso, frondosa. Uhum. E o fruto chama-se pequiá. Pequiá. Tem um aspecto amarelo, você corta assim, quando ele é cru, tem aquele mesmo jeito do nosso pequi, só que não tem esse mau cheiro. Quer dizer, desculpa, esse não tem esse cheiro. Esse odor. Pronto. É um cheirinho bom, gente. E se come cozido, ao café, com farinha de mandioca. Uhum. É assim, na comida, não. Na comida não vai na comida. Você toma como um café da tarde, olha só. uma merenda, então é um sucesso. Mas puxando para cá, esse convívio que você teve, né, com esses futuros arquitetos e... Bem, eu digo para vocês que tendo chegado aqui em 55 e vivido até hoje, sem interrupção, eu tenho muito amor a Goiânia. Eu adoro essa cidade, eu vibro com essa cidade, eu sofro de ver o desleixo da prefeitura em relação à nossa cidade. Não é porque agora eu seja tateante para caminhar, mas eu acho que essa cidade não merece ter esse traçado tão bonito e com essas calçadas tão largas, tão amplas, não merece ter o calçamento que tem. Uhum. Se você anda do Córrego do Botafogo até o Jockey Club pelo lado bendito, o lado bendito é o lado norte, onde não bate sol, à tarde. O lado maldito é o outro. Sou muito forte. Se você anda pelo lado bendito, você sofre. Árido, né? Olha, uma das coisas que mais me perturbou aqui em Goiânia foi na época das chuvas. As calhas derramavam nos condutores que lançavam água na calçada. Meu Deus, isso aí é um pecado mortal, pô. A água da chuva vem das calhas, é por baixo vai sair na sarjeta. Isso é assim que se faz.
Uhum. Me perturba hoje andar. A norma o termo foi corrompido, mas é meu braço direito, é minha guardiã, entende? Ela tem cuidado de me segurar, porque cada saída de carro você tem uma ondulação brusca, quando não é o degrau puro e simples. Cada saída de carro. Não tem alguém, uma pessoa esclarecida para dizer para o pedreiro, olha, em vez de você fazer esse declive aqui, desse tamanho, você faz aqui, ó. Não tem. Então, toda parte, qualquer... Aqui, isso aí, com ela outro dia, ela me levou para conhecer. É a mesma coisa, é aquele brusco de degrau. Um cara como eu, que adora bater de testa no chão, meu Deus, é um risco. E ela fica atenta. É ela, meu Deus, porque também a vista já começa a falhar, não sei porquê. Ela iniciou com um projeto tão lindo, né? Tão belo, com uma iniciativa tão bela, né? Projetual. E realmente, com o tempo, ela foi desgastando isso, né? Essa preocupação Tem um urbana. defeito básico em Goiânia, e que eu espero que os senhores que serão urbanistas, que são urbanistas, você é urbanista e ele será, tenham isso em mente. Jamais orientar sua cidade pelos pontos cardeais, pelas direções cardeais. Jamais. Quem quiser duvidar de mim, pode. Mas se sair lá de Botafogo para ir para Campinas, às 2h40, 2h50, 3 horas da tarde, do Botafogo para Campinas, você sofre. O sol no rosto, você arreia o parasol, não adianta. A iluminação do sol vem na sua cara. Real, para aproveitar essa deixa, o que você quer passar para os cidadãos de Goiânia, do que você almeja para Goiânia daqui 10 anos, né? E o que você deseja para Goiânia daqui 10 anos, né? Olha, eu desejo que os goianienses, os goianos de modo geral, sejam cada vez mais dignos de Goiânia. Goiânia é bem intencionada, é bem estabelecida, é uma cidade bonita, é uma cidade progressista. Eu espero que todos se sintam bem em Goiânia, como eu me sinto apesar de tudo. Eu me sinto muito feliz em Goiânia. Eu não quero voltar para Belém de jeito nenhum. Quero ir a Belém para comer piquiá. Mas ficar em Belém, não. Eu quero morrer. Vai custar um bocado ainda. Em Goiânia. Entende? Porque Goiânia merece. Agora, nós não podemos deixar de mencionar defeitos de Goiânia. Sim. Dentre esses defeitos, esse da orientação, o Atílio Corrêa Lima perdeu 10-0. Até a questão da fiscalização na execução dos passeios públicos, com ruas amplas, que nós não temos nas outras cidades tantas, com calçadas amplíssimas, que não necessitavam servir de localização de ambulantes que não ambulam. Você segue a Anhanguera pelo lado bendito, você tem que se desviar de buraco, de lama, de poça d'água e dos ambulantes. Aí a pessoa vai passar e esbarra no outro. Tá apertado, né? Não, são eles que apertam. Pode mostrar para o lado que tem lá. Vendedor de óculos, de piqui, de não sei o que. Poxa, não pode. Tem que ter suas áreas determinadas, né?
A feira, Eu queria. Outra coisa. Eu queria Feira coberta, dizer a vocês que isso aí é importante. Eu vou puxar a brasa bem para o meu lado, do lado da minha sardinha. Goiânia deve muito a desenhistas. Os nossos arquitetos foram muito capazes, foram muito dedicados, gostavam de Goiânia, todos gostavam. Nunca vi ninguém que desfizesse de Goiânia. Não, Goiânia é uma cidade bonita, é uma cidade gostosa, é uma cidade... Tudo bem. Mas os desenhistas têm muita responsabilidade, principalmente nas coisas feias que estão feitas daqui. As casas mal feitas ou mal projetadas, fachadas ultrapassadas, sem criação, né? E eu acho que isso não condiz com uma coisa maravilhosa que eu encontrei em Goiânia e que me deixou estarrecido até hoje. Todas as ruas que eu conheci na época que cheguei aqui tinham todos os seus lotes piqueteados. Não havia briga por causa de demarcação de terreno, não tinha briga. Requeria na prefeitura, o fulano chegava lá, escavava num ponto X, está aqui o piquete, está aqui o piquete. Tinha o testemunho de madeira e tinha o blocozinho de concreto com um preguinho em cima. Isto na criação de uma cidade é de uma importância essencial, porque evita inclusive mortes por briga de meio metro de terreno, invadiu. Outra coisa que me atormentou muito quando cheguei aqui, embora não dissesse nada com respeito a mim mesmo, era a posse indevida de terrenos, a invasão. Quando as pessoas faziam disso uma indústria, ocupavam um terreno, não interessava a direção que ele colocava a cerca dele, o muro dele, não interessava. Onde ia, daqui até aqui, não interessava. Ele fazia o barraco dele. Quando chegava o dono, mas esse terreno é meu. O senhor tem que provar. Está aqui o piquete, está aqui, o piquete está aqui, está aqui. Bem, mas eu só saio daqui se o senhor me der tanto. Isso era indústria. Durante muito tempo, setor oeste era assim. Setor aeroporto era assim. Quando nós chegamos aqui, nós descemos do avião no setor aeroporto. Não tem aquele posto de meteorologia ali na Paranaíba com Tocantins? Se você atravessar em diagonal aquele cruzamento, não para o lado onde tem o centro de convenções, não para o outro, de baixo. Tem lá uma casa com uns pilares horrorosos, em forma de... Os pilares são em forma de bombo, como é? De atabaque. Então, tem, no meio da altura, ele tem um diâmetro. Na base, no topo, tem outro diâmetro menor. Então, eles fazem aquele abaulamento, sabe? Ali era a estação de passageiros do aeroporto. Depois que mudaram o aeroporto, por doação do Altamiro Pacheco era dono de quase toda essa Goiânia, da Avenida Araguaia lá para o Botafogo, tudo era dele. E além do Botafogo também. O Jardim Guanabara era dele. Ele loteou e vendeu os lotes. O aeroporto antigo era dele. Quer dizer, o aeroporto não, o terreno. O parque Altamiro Pacheco, no caminho para o aeroporto, entre o João Leite e a rodovia, tudo aquilo era dele. Riquíssimo, cheio de dinheiro. A casa em que ele mandou construir para ele, olha a estupidez. A esquina da Araguaia com a rua, a continuação da Rua 2. Tem uma casa senhoril, 2 pavimentos,
muito bem construída, era dele, ele morava ali. Ele visitava Roma todo ano para pegar a bênção papal. Os sobrinhos, muitos sobrinhos, tem muito parente, quase que eu arranjo um parentesco com ele. Ele tinha muito dinheiro. Um dos sobrinhos foi o instaurador da Sogomac, uma empresa. Conheceu isso? A Sogomac era uma loja, a primeira grande loja de Goiânia, ficava imediatamente abaixo da Tocantins, da Araguaia. Tinha frente para Anhanguera, uma frente de uns 20 e poucos metros, e fazendo uma ilha na quina da coisa, que ela é esconsa, né? Havia também a Sogomac ainda, e mais uma dependência que era alugada lá. Essa casa vendia eletrodomésticos. Primeira casa de eletrodomésticos de Goiânia. Sogomac. Eu, quando cheguei aqui, estava em construção. E depois, não sei como, acabou, foi embora, não sei. Mas os sobrinhos do homem, tudo horrível. Eu conheci um deles bem de perto, até escrevi uma crônica. Escrevi uma crônica grotesca contra ele, mas mudei os nomes, claro. Mudei os nomes e inventei também. Mas então também. Eu encontrei, eu juro para você que eu mostro para você. Eu não sei vergonha. Depois dele é que veio General Novilar. Qual era a outra, minha filha? Existia uma loja entre Araguaia e a 7, se chamava Doméstica. A Doméstica era uma loja de um senhor chamado depois eu me lembro. Profunda, comprida, estreita. Vendia também artigos domésticos, pratos, talheres, etc. Muito boa. Aquele prédio que fica na esquina da 6, com Anhanguera, do lado direito, que hoje, sei lá o que foi construído pela Drogazil. Foi a primeira instalação da Drogazil aqui em Goiânia. É antiga, né? É antiga. Projeto de desenhista. Não foi arquiteto. Desenhista. Já morreu. Felizmente. Felizmente. Mas bem, a Câmara de Vereadores ficava naquela mesma quadra, naquela mesma rua 6, só que assim que você dobra da Anhanguera para a rua, descendo na direção do setor norte, era a Câmara de Vereadores. E depois mudou para um prédio que hoje é um bazar chinês, na Goiás. Sabe? Ali era o único prédio em Goiás que tinha abrigo antiaéreo. Olha só. É uma curiosidade isso aí. Para amarrar. Ele funcionava ali, é um prédio de 2 ou 3 pavimentos, mais ou menos. Na esquina da Goiás com a rua 3, entre a Goiás e a 8, ficava uma casa de bric-a-brac. Eles vendiam de tudo. Chamava-se Lojas Alencastro Veiga. Alencastro Veiga foi uma família muito importante aqui em Goiânia há muito tempo, não é? Muito tempo. Eles eram gente endinheirada. Eles vendiam de tudo. Vendiam máquina fotográfica, datilografia, papel heliográfico. Papel heliográfico. Você conhece papel heliográfico? Não, como que é?
Salvar as almas puras. Salvar as almas puras e trazer para o paraíso. Em São Luís, não, quando eu cheguei aqui já não existia mais, mas em São Luís, em Manaus, em Belém também não era assim, não. As cópias de desenho se faziam num papel chamado papel heliográfico. E era heliográfico mesmo. Ele dependia da luz do sol. Do sol. Não se usava lâmpada elétrica para isso. Era um papel sensível à luz que era colocado debaixo do vegetal, vegetal já desenhado, pronto, acabado, colocava ali, estendido. Havia grampos que seguravam as bordas para ele não enrolar. Isso ficava sobre um cobertor barato de lã que cobria o tabuleiro maior do que essa mesa, né? Para pegar tamanho A0, A2, A0, A0, A2, A0? Não era A0, A1, A0, A2, pegava esses tamanhos, era grande. E com o sol ia copiando. E sobre elas, não, o trabalho já estava pronto. Estava pronto no vegetal, né? No vegetal. Aí. E sobre elas, uma lâmina de vidro, um pedestal que você podia rebater para estender aquilo, a traquitana. Cobertor, papel oleográfico e o desenho. Fechava e carregava aquela traquitana para o sol, se tivesse. Nossa, ainda dependia. Quando não tinha sol, não tinha. Quando não tinha sol, não tinha cópia. Bacana, né? Muito bem. Legal. Obrigado, Daniel. Você quer finalizar? Falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer a oportunidade de conhecer um pouquinho essa história, né? Conhecer um pouquinho mais sobre sua visão de Goiânia, né? E queria saber se você quer falar mais alguma coisa para a gente finalizar. Não deixa, que senão eu fico falando aqui até amanhã. Então a gente pode deixar para mais oportunidades a gente conversar um pouquinho mais. Bem, eu queria então vamos combinar assim. Você disponha do seu amigo se você tiver pontos específicos sobre os quais você queira saber. Porque, na generalidade, eu converso até amanhã. Mas é bom, assim, ter uma conversa mais soltinha. Não, eu só quero terminar esse negócio do papel heliográfico, porque o papel heliográfico, ele tinha que ficar cuidadosamente preservado dentro de uma caixa pintada de preto por dentro, fechada, longe da luz. Sim. Ele se estragava facilmente. Era sensível à luz, ele estragava. É o princípio da câmera, né? Exatamente. A mesma coisa. Ele tinha que ficar preservado. E também, conhece papel tela? Não conheço. Ela? Papel tela. Não. Que bom. Eu quero salvar essas almas. Papel tela é um papel muito especial, eu trabalhei neles. Tem pena de mim, vai? Tem pena. Trabalhei neles fazendo o mosaico do levantamento topográfico na escala de 1 para 2.000 de todo o território federal. Só que eu não fiz todo, eu fiz uma parte. Trabalhando com um engenheiro conhecidíssimo aqui, respeitadíssimo, e que tem filho arquiteto. Eu vou me lembrar do nome dele, agora não vou me lembrar. Mas então o papel tela, ele recebia nanquim, recebia lápis. Era uma tela finíssima não havia nylon nessa época. Era cambraia, não, era um tecido fino, macio. Não era algodão, não. Não, é mais fácil que ela saiba do que você.
Porque não é para alta costura, Ah, é um tecido mesmo. tecido. Seria o Amorim? Hã? Amorim? Amorim? Morim é para pobre. Aquilo é caríssimo, Ah, caríssimo. Ele vinha, esse tecido era vendido em rolos, como papel vegetal antigamente era, e ele tinha sobre ele uma capa de laca, ou um produto qualquer, que dava esse aspecto de laca. Ficava liso, brilhante, polido, sem dobra, sem nada, limpo, limpo. Só tinha uma coisa, você não podia errar. Só podia receber desenho a tinta. Era muito caro, né? Hã? Era muito caro e não podia errar, né? Muito caro. Não, mesmo porque ele não aceitava conserto. No vegetal, você errava um traço. Quando trabalhava com tiralinhas, conhece tiralinhas? Na próxima, amarra tiralinhas que eu quero mostrar para vocês. Eu tenho ainda alguns recuerdos. Se você borrava, se fazia qualquer coisa, estragava seu desenho todo. No vegetal, se você errava no traçar uma linha, você com uma giletezinha nova, raspa aquilo, passa uma borracha macia, trabalha em cima. Mas o lacre não. Lacre, se você errasse, pingava uma gota, aquele desenho estava... o desenho acabado, deu um trabalho miserável. Estraga, tem que fazer outro. Nossa. E eu e outro colega fizemos uma grande parte do território do Distrito Federal em papel lacre, com todos os pontos topográficos. Na época, não havia nada, absolutamente nada. Nem a capital federal existia ainda, então o território. E havia os pontos topográficos, com as altimetrias. Ao longo de tudo, parece que era de 40 em 40 metros, qualquer coisa assim. E nós fizemos umas 200 pranchas, mais ou menos. Nossa. Com esse cuidado que o papel requeria. A gente chamava papel, mas não era papel, era tecido. Mas havia uma compensação. Se você, por acaso, errasse uma prancha, podia a prancha estar pronta. Pingou qualquer coisa, ou saiu um traço, estava estragado. Havia uma compensação para isso, você tinha que fazer de novo. Mas você pegava aquilo, mergulhava na água, deixava lá no dia seguinte, você tinha lenço de cambraia. Lenço de cambraias finíssimo. Era alemão, parece. Qualquer coisa assim. Para fazer lenço finíssimo, uma lindeza. Você não comprava lenço daquele tipo de jeito nenhum, em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Mas o papel custava caro, bem caro. Tinha que ser, né? Agora, durabilidade, resistência, a rasgão, etc. Perfeito, completo. Agora, não esquece de amarrar a questão de instrumento de desenho para eu mostrar para vocês algumas relíquias do tempo das cavernas. Obrigado, mãe. Tá certo? quero ver. Obrigado, Pedro. Para mais Olha, conversas assim. eu lamento as decepções, tá? Que isso? Foi Não? ótimo. Não cheguei nem perto da decepção. Que isso? Decepção não, de jeito nenhum. Conversa comigo. Vou já para Anhanguera para pavonear. Mas é sério, olha, eu gosto porque é minha vida, né? Sim, muito Eu comecei dos 20 para cá, eu só trabalho com desenho. E vou jurar para vocês, pela saúde de meus netos e bisnetos, eu nunca quis ser universitário. Eu me deixei empolgar, me deixei encantar pelo desenho, e aí eu fiquei. E eu tenho muito orgulho de trabalhar em desenho. Eu espero que vocês, na profissão de vocês tenham esse orgulho para orientar o trabalho que vocês desenvolvam.
Porque não é o que vocês recebem, o que vocês vão ganhar, que vai falar da qualidade do trabalho de vocês. A parte de vocês mesmos que vocês põem no trabalho. É isso aqui, é a recompensa. O arquiteto é um infeliz. O arquiteto é infelicitado pela má remuneração. Eu escrevi certa vez uma crônica em que eu falo a respeito da má remuneração do profissional de arquitetura. E eu tive o lampejo de mencionar uma coisa que eu nunca vi antes. E eu fiquei todo cheio, né? Cresci uns 10 centímetros de altura a mais. Não há um documento, nem eu vi, pode haver, mas eu não vi referência à execução dos desenhos que precederam a construção dos grandes edifícios da antiguidade. Basílica de São Pedro, Colunata de Bernini, Torre de Pisa, de Pisa não, de Pisa, Torre de Pisa. Esses grandes monumentos da arquitetura nunca vi mencionados. Tem alguma relíquia, um desenho, um papiro, um fragmento. E aqui para nós, vocês acham que Michelangelo? É Michelangelo. Ele construiria a parte que coube a ele na construção, que durou muitos e muitos anos, e houve concurso de vários arquitetos. Não eram arquitetos, não eram, eram construtores. Não há uma referência a desenho. Vocês acham que eles iam construir aquilo sem nada prévio? Não há maquete, não há desenho, não há projeto, não há nada. Uma área muito importante que não foi pontuada na história, né? Outra coisa que eu chamo a atenção de vocês, para vocês terem atenção a isso, que isso é importante para vocês. Nós não temos exemplo de nenhum dos grandes monumentos arquitetônicos do passado em que haja falha de terreno. Os monumentos caem, derrubam, o tempo derruba, mas o piso continua. Não tem depressão, não tem escorregamento, não tem nada. Vocês já tinham visto alguma referência a isso? Já? Não. Fundação. Passaram a ter. E divulguem. Por que os monumentos arquitetônicos antigos nunca falham nas fundações? Não tinha estaca, não tinha batistaca, não tinha concreto. O concreto que se fazia era com óleo de baleia. Sabia? Óleo de baleia, cal e cimento. Cimento começou já para cá. E eu vou ver se eu acho essa crônica que eu fiz há muito tempo para passar para vocês. Porque eu estava tocando nesses assuntos assim que eu nunca ouvi, nunca vi referência, nunca ouvi ninguém falar. Muito bem. Obrigado. Obrigada, viu, pela entrevista. Obrigado, eu é que digo obrigado para vocês. Esvaziei o peito. Eu digo para vocês o seguinte, eu estou aqui e quero que vocês tenham na memória que Goiânia teve muito desenhistas. Bem ou mal, eles supriram muitas das necessidades. Ainda mais nessa época, né? Que era um trabalho muito árduo, né? Mesmo porque arquiteto nem era reconhecido como uma profissão universitária. Minha filha, cadê o café que você falou? Mas agora a gente vai. Vou pegar o... Não. Terminar, vocês vão. Desculpa. Obrigado. Vocês vão esperar um pouquinho, né?